Bom, pessoal, essa aula, antigamente ela era ministrada numa aula única, tá? Eu acabei dividindo em parte 1 e 2, porque acabava ficando muito cansativo, e a gente preferi dividir em duas aulas. Na verdade, até dava tempo da gente fazer na mesma aula, mas acabava assim, passando um pouco do horário, aquelas 2 horas de aula corrido, cansativo, então eu achei melhor a gente fazer essa divisão, tá bom? Então, talvez a gente acabe um pouco antes, não sei como é que vai fluir. Eu vou iniciar com a minha tela aqui com vocês. Pessoal, acho que é com essa turma, inclusive, que a gente tem aula segunda-feira, né? É com vocês? Da DM 57 do primeiro semestre. Isso, joia. Eu mandei também, aí foi coincidência, porque eu mandei os slides, o e-mail, e daí estava preparando a aula e fui falar com a Carol para ver. Eu falei, nossa, é a mesma turma. Bom, é que a gente está finalizando aí as coisas atrasadas, né? Então, pessoal, eu posso aproveitar então. Vejam o e-mail da turma, então, com as orientações para a aula. Vou aproveitar o momento, tá? Que eu tô com vocês aqui. Com as orientações para a aula de segunda-feira, tá? A prática da DM 057. Vejam lá a lista de material, porque no primeiro semestre a gente fez essa prática com a turma do ano passado, né? Que teve essa aula no primeiro semestre do ano passado, e muitos alunos não tinham visto o e-mail, não levaram o material correto, tá? Então, lembrando, é aula prática, presencial, né? Lembrando de todo o EPI necessário, tem um material clínico ali que a gente vai precisar, tá bom? E eu mandei para vocês uma gravação que eu fiz no ano passado. Então, vocês tiveram essa aula teórica com a professora Fernanda esse ano, mas aí, para eu não pedir para ela gravação, enfim, eu acabei enviando uma gravação que eu fiz, que na verdade foi a primeira aula que eu gravei para o ensino remoto. Então, foi uma forma meio rudimentar ali, vamos dizer assim, porque depois com o Google Meet ficou mais fácil. Acabei fazendo essa gravação pelo PowerPoint, inserindo os áudios, então é um link. Até foi o grupo que me ajudou, porque o arquivo ficou pesado, tá? Mas basicamente é para vocês recapitularem o conteúdo teórico que vai embasar essa aula prática de vocês, tá? Então seria interessante se vocês conseguissem acompanhar, rever, né, o conteúdo teórico ministrado, tá? Acho que eu mandei também o PDF, mandei o PDF do roteiro prático também, e a ficha de anamnese, tá? Então, porque essa ficha, na verdade, a gente vai usar ela na prática. Então, eu já mandei para vocês. Beleza? Então, desculpa aí a intromissão aí dentro da 068 para dar recado da 057. Mas, enfim, foi bom estar com vocês aqui. Bom, então, a aula de hoje, pessoal, dentro da odontologia infantil, a gente vai discutir um pouco sobre a fisiologia da sucção, deglutição e respiração, tá? Então, são funções aí importantíssimas, né? Dentro da parte de odontologia infantil. Então, a gente vai dividir a parte 1, a gente vai falar hoje sobre sucção, tá? E na parte 2, sobre a deglutição, tá? Apesar de serem eventos aí que acontecem em conjunto, né? Uma sequência aí de eventos que acontecem. Então, na verdade, né, quando a gente fala de sucção e deglutição, né, basicamente a sucção, ela está intimamente relacionada com a alimentação dos bebês, né? Então, a gente fala muito de aleitamento materno, né? Então, a professora Fernanda, lá na Biociências 1, né, tem a aula de hipófise 2, que fala só da neurohipófise, e ela puxa muito o assunto para o aleitamento, né, a questão fisiológica hormonal relacionada. E hoje aqui a gente vai focar para a parte de execução, vamos dizer assim, da amamentação, né, que é a sucção do bebê. Então tem a amamentação, ela exige ali tanto, né, a fisiologia da produção
e ejeção do leite, né, relacionado ao que foi discutido lá na hipótese 2 com a professora Fernanda, e tem essa parte aqui relacionado ao bebê propriamente dito, né, relacionado aos fenômenos diretamente relacionados à sucção para concluir nessa etapa aí de alimentação. Então, quando a gente fala de sucção e deglutição e respiração, a gente está falando aí da fisiologia da alimentação nos bebês, né? Então, praticamente. Eu coloco aqui no começo da minha aula o teste da linguinha, né? O teste da linguinha, ele foi introduzido agora mais recentemente nos hospitais. Então, o bebê nasce, né? É feito o teste do ouvidinho, é feito o teste da orelhinha, né? Não é ouvidinho, é orelhinha. Tem o teste os testes básicos de avaliação do bebê, e também tem o teste da linguinha. O teste da linguinha, pessoal, ele foi instituído aí, né, já lá na maternidade. Por quê? Porque a língua presa, né, ela dificulta a amamentação, né? Então, ela tem uma relação direta aí entre não só assim a fala, né, a questão de fala, né, isso futuramente, mas no bebê ali que logo nasce, muitos bebês não conseguem se amamentar, né, não conseguem amamentar, a mãe não consegue, a amamentação não é bem sucedida porque o bebê possui a língua presa, né? Então, muitas vezes não é um problema da mãe de produção, não é uma deficiência do bebê, mas é uma deficiência física que está impedindo, né, a amamentação ser bem sucedida, né? Porque a amamentação é um binômio, né? Depende não só da mãe, mas do bebê conseguir fazer a pega correta, sugar apropriadamente, e isso ele vai evoluindo. Então, apesar da sucção ser um reflexo inato, que eu já vou falar daqui a pouco, o bebê ele vai aprimorando, né, o ato em si. Então, a língua presa, né, ela limita a protrusão da língua para conseguir fazer a pega. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre qual que é a posição da língua, né, todo o complexo movimento ali da ordenha, mas a língua, ela fica retraída e o bebê não consegue posicionar a língua corretamente. Então, a criança não consegue sugar de uma maneira eficiente, né? E ali, muitas vezes, por ignorância, por não fazer o teste, né? O que acontecia? O bebê não conseguia mamar, chorava, ficava com fome, caía a glicemia da criança, do bebê, e aí eles introduziam a mamadeira, né? A alimentação ali por fórmula. Então, isso aqui era consequência direta ali da língua presa na maternidade, e futuramente, né, o que isso acaba resultando dificuldades na fala, né, no desenvolvimento das estruturas estomatognáticas, não só pela posição da língua aqui, mas também pela ausência do aleitamento materno, né, no impacto direto. Então, por isso, o teste da linguinha foi instituído, os bebês já são avaliados, e se diagnostica a língua presa, já é feita uma intervenção ali para fazer a remoção, a frenectomia, né? Então, isso, quanto mais cedo o diagnóstico, né? Por isso que começou a ser feito. Então, é muito importante que vocês saibam que esse teste já é feito, foi regulamentado, e o impacto dessa língua presa, né, no futuro desse bebê, né? Então, começando ali pelo aleitamento, que a gente já vai falar, esse assunto ele foi abordado lá na hipótese 2 e a gente vai resgatar bastante coisa aqui. Inclusive, a gente também fala desse assunto, porque é um assunto totalmente relacionado, né? Quando a gente discute dentro da Biociências 2, a parte do sistema respiratório, né? Eu também discuto, não sei, acho que foi o professor Yuri que deu para vocês essa parte, que eu estava, acho que, de licença. E na época, eu não sei se foi feito, mas eu faço uma discussão muito com os alunos sobre respiradores orais, né? As crianças aí, que está intimamente relacionada aí com o aleitamento artificial, uma coisa acaba
desencadeando outra, né? Então, o bebê que não é aleitado, né, que não tem o aleitamento materno, ele acaba desenvolvendo o aleitamento artificial, e isso acaba predispondo a criança a ser uma criança respiradora oral. Então, uma coisa leva a outra. Bom, então a sucção, a deglutição e respiração são funções fisiológicas, né, inatas, e devem ser altamente coordenadas. Quando a gente fala função fisiológica inata, o bebê já nasce fazendo, né? Ele não precisa de um aprendizado pós-parto, né? Ele já tem essas funções ali, né? A respiração, ele não desenvolve essa respiração na vida intrauterina, né? O bebê ele recebe a oxigenação ali pelo cordão, porém, via sangue, né? Mas logo que ele nasce, ele já tem o processo de respiração, né? A entrada do ar, o bebê tem a produção de surfactante e o ar entra no pulmão assim que ele nasce. Isso é uma outra avaliação que é feita ali quando o bebê sai da barriga e já consegue respirar e chora imediatamente. Então, isso tudo faz parte da avaliação. Então, ele sai da barriga já com habilidade respiratória, e a sucção e a deglutição são fenômenos que acontecem, né? São funções fisiológicas que já acontecem dentro da barriga da mãe, né? Então, o bebê, ele tem várias imagens de ultrassom do bebê sugando, né? O dedo, por exemplo, e a deglutição do líquido amniótico, ele acontece naturalmente ali por volta do terceiro mês já de vida. Então, são funções fisiológicas, reflexas e inatas, né? E devem ser altamente coordenadas. Por quê? Porque enquanto o bebê mama, né? Então, no momento em que ele está ali fazendo o aleitamento materno, né? Ele está com a boca completamente selada e ele passa ali 30 minutos no peito da mãe, né? Então, são funções que são completamente integradas. O bebê está sugando, conforme ele suga, ele deglute o leite e, ao mesmo tempo, ele respira. Então, são funções ali que são desenvolvidas de uma maneira completamente coordenada, né? E o sucesso, né, nessa coordenação aqui vai garantir um bom desenvolvimento do bebê. Então, puxando aí a importância de tudo isso acontecendo de uma maneira correta. Então, a sucção e a deglutição juntas, né, elas garantem a sobrevivência do recém-nascido. Por quê? Porque ela vai garantir a alimentação desse bebê. Então, apesar da sucção e a deglutição também estarem envolvidas em momentos aí não nutritivos, vamos dizer assim, né? Então, o bebê, ele deglute a saliva, por exemplo, que não está relacionado à nutrição, ele pode sugar, ele pode fazer a sucção não nutritiva também, mas, em sua maioria, né, são funções fisiológicas que vão estar diretamente relacionadas à alimentação do bebê. Então, vai garantir a sobrevivência, né? Então, durante a sucção, existe um movimento rítmico da mandíbula do bebê, que vai para frente, vai para trás, né? E da língua para fazer o completo movimento de ordenha, né? E em seguida, esse leite ordenhado, né, que está ali na cavidade bucal do bebê, ele vai ser deglutido. E o movimento, eu tenho a ordenha e a deglutição, ordenha e deglutição. Então, isso é altamente ali organizado para garantir, né, a alimentação do bebê aí de uma maneira bem eficiente. Então, a finalidade de tudo isso, né, considerando aí a nutrição, é levar o alimento até o estômago, né? E aí, e a coordenação disso tudo tem também como finalidade evitar que as substâncias vão para a via aérea, né? Então, aí um possível engasgo. O engasgo ele pode acontecer, né? Natural que aconteça com o bebê pequenininho, especialmente nos primeiros dias de vida, logo que a mãe tem a descida do leite, né, em que a produção do leite materno
é maior do que a necessidade orgânica ali da criança, porém, isso vai se ajustando, né? Então, o que acontece ali? O volume de leite na cavidade bucal, muitas vezes, acaba sendo muito grande, né? Não cabe, aí o bebê pode engasgar ali. E isso é normal, né? Então, o bebê engasgou, dá uns tapinhas, ele tossiu, volta, respirou, tá tudo certo, né? Então, isso é natural que aconteça, né? Mas a finalidade aí é que não tenha a passagem para as vias aéreas. Então, logo que o bebê nasce, tem as orientações ali da correta posição do bebê nesse momento, né? Pessoal, deixa eu só comentar, se por um acaso cair a minha conexão, eu não consigo ver vocês, então eu peço que me avisem pelo WhatsApp, tá? E também, pessoal, se tiver pergunta no chat, se alguém puder me falar, me enviar, ligar o microfone, me falar, eu agradeço, tá? Então, pessoal, lá no CEPAI, né, quem faz estágio, e o CEPAI tem todo um programa, né, de incentivo ao aleitamento materno. Então, logo que os bebês nascem, eles focam muito nessa questão da amamentação bem-sucedida, porque, de fato, né, a amamentação é um grande desafio para a mãe. Então, é bem difícil você conseguir amamentar o seu filho, né? E de uma maneira eficiente, porque tem uma série de fatores que envolve ali a pega correta, né? O tanto de leite, estímulo, etc. Então, o CEPAI trabalha muito isso com as mães, e isso é algo multidisciplinar, muito importante, essa multidisciplinaridade aí. E aí existe uma questão aí de ajuste, né? Até que a amamentação fique de fato tranquila para a mãe e para o bebê. Então, especialmente aí no primeiro mês de vida, é um grande desafio, especialmente para a mãe, né? O bebê, ele já nasce sabendo e tudo mais, né? Ele vai se adaptando, mas isso exige muito da mãe nesse momento, tá? Então, muitas mães acabam desistindo de amamentar, né, optando aí pelo mais fácil, muitas vezes, pelo menos cansativo, porque existe uma exaustão muito grande nessa fase para a mãe. É muito difícil. Então, não dá para a gente recriminar, né, uma mãe que acaba abandonando, tem uma questão hormonal muito importante, depressão pós-parto. Então, por isso que a mãe, nesse momento, precisa de apoio profissional, muitas vezes, para orientar a questão da amamentação ali, e suporte psicológico junto, né? Porque senão ela dependendo da situação dessa mãe aí, ela pode acabar desistindo, tá? Então, a gente trabalha muito aqui na disciplina, todo o papel do dentista de incentivar, né? Orientar, né? E insistir aí na educação para que aconteça o aleitamento materno. Então, a sucção e a deglutição, ela é reflexa, né? E é o primeiro estágio oral do processamento digestivo do recém-nascido. Então, o primeiro contato do bebê, quando ele nasce, na questão, vamos dizer assim, alimentar, né, do trato digestivo, é com o leite. Então, a primeira substância aí, exógena que vai entrar ali no trato digestivo do bebê é o produto da mama, né? Então, inicialmente, a mãe produz o colostro, né? Logo que o bebê nasce, tem o parto, né? Naquele primeiro momento, a mãe produz colostro, e cerca de 2 dias depois, a mãe passa a ter o leite, propriamente dito, né? Acontece a descida do leite mesmo. E aí, nessa fase aí, é o primeiro contato, né? Então, e o bebê, né, quando ele nasce, ele não tem praticamente nenhuma função, nenhum movimento desenvolvido, né? Ele mal mexe os braços, ele vai começar a mexer o braço. E quase que a única movimentação ali bem coordenada, né, em termos de movimento de execução, é a sucção, né? O bebê, ele fica parado, mal mexe o braço, mal mexe a perna, não tem, assim,
movimentos muito bem amadurecidos, né, em questão de movimentação, e a sucção é um movimento que envolve vários músculos, né, vários grupos musculares, e é um movimento que está ali bem desenvolvido no bebê. Então, por isso que a fase oral, né, ela é muito importante, a gente vai falar também. Então, a sucção, ela inicia ali por volta do 5º mês de vida intrauterina, e ele vai ser reflexo, que a gente já vai falar do conceito de reflexo, até por volta do 4º mês de vida. O que é um reflexo? O reflexo é um movimento que acontece em resultado de um estímulo sensorial. Então, ele independe de planejamento motor. Vocês também tiveram lá na aula, na Biociências, no primeiro semestre, na Biociências 1, sobre os tipos de movimento. Então, o movimento voluntário, né? E o movimento involuntário e movimento reflexo. Então, a sucção é um movimento reflexo, que acontece num arco e é um resultado de um estímulo sensorial, que é o que a gente vai falar um pouquinho. Então, do 5º mês até o 4º mês, né, aquele bebezinho de 4 meses, a sucção é reflexo. O que significa que é um reflexo? Você colocar qualquer coisa ali no lábio do bebê, o reflexo dele vai ser a sucção. Então, ele vai desenvolver a sucção. Então, você põe o dedo na boca do bebê, ele vai sugar a coisa mais linda do mundo. Então, essa aqui é a minha menininha, quando ela era bebezinha, ela teve uma fase oral muito, muito expressiva, vamos dizer assim, porque, na verdade, né, conforme o bebê vai se desenvolvendo, a maior, a região que é mais madura em termos de receptores, né, a região que recebe maior quantidade ali de informações sensoriais é a cavidade bucal. Então, é por isso que a fase oral do bebê é muito importante. Né? O bebê, ele acaba colocando tudo na boca, sim. Por quê? Porque é através da boca que ele tem o reconhecimento do mundo. Então, a boca no bebê não é só uma região de entrada de alimento, né? O bebê, ele acaba reconhecendo o mundo por conta aí dessa informação sensorial que ele tem na boca. Então, ele tem a região que mais fornece informações do meio externo, e ele está conhecendo, ele não sabe nada. Então, a região bucal, ela tem muitos receptores táteis, né? Além dos gustativos, e essa região, ela está muito, muito desenvolvida já. Né? Ao passo que a informação tátil com as mãos, ela vai se evoluindo um pouco mais lentamente, com o crescimento da criança. Por isso que nas escolinhas, né, quando a criança vai de fato para a escolinha, e já tem ali mais de 1 ano, é muito trabalhado essa questão sensorial na mão, né, com diferentes texturas, e também não só com as mãos, mas com os pés, né, a criança vai tendo um amadurecimento aí dessa parte sensorial. É importante, né? O desenvolvimento, né? O amadurecimento vai acontecer com o contato. Então, aquela criança que tem bastante contato com diferentes formas, né? Com diferentes brinquedos, com diferentes texturas, a criança vai ter um desenvolvimento motor ali, sensorial, mais aguçado do que aquela criança que não tem contato, né, com essas informações. Então, por isso que é importante estimular bastante o bebê aí. Então, ele vai ter a fase oral, né? Por quê? Porque esse aporte sensorial da região bucal já está bem mais desenvolvida do que nas outras regiões do corpo. Então, ele vai iniciar, né, o conhecimento do mundo aí pela boca. Então, a forma, né, do bebê, né, o formato da boca e de todas as estruturas acaba tendo um papel crucial nessa questão, na função, na sucção. Então, todas as questões anatômicas ali, morfológicas, né, vamos dizer assim, estão intimamente relacionadas com a função. Então, por isso tem essa relação morfofuncional aí bem expressiva. Então, por exemplo, né,
o bebê, quando ele nasce, ele tem um retrognatismo, então ele não tem queixo, né? Então, por isso todo mundo fala, o bebezinho, ele tem cara de joelho, né? Todos os bebezinhos têm a mesma cara, né? A mãe acha que o bebê é a coisa mais linda do mundo, porque é o bebê dela, mas todos têm a mesma carinha, né? Eles têm a primeira característica aí de um recém-nascido é o retrognatismo mandibular, então, ou seja, a mandíbula ela é bem retraída, vamos dizer assim, em relação à mandíbula, e com isso ela vai ter também a cavidade oral bem reduzida. E isso ajuda em quê? Né? Facilita esse movimento horizontal da mandíbula durante a ordenha, né, a sucção, e também ajuda a controlar o menor volume de leite ingerido pelo bebê. E isso vai facilitar diretamente, né? Vai reduzir a chance de engasgo, né? Com volume menor de leite. Ele vai conseguir ir deglutindo o volume menorzinho numa frequência maior. Ajudando a diminuir a cavidade oral, o bebê tem um tecido adiposo nas bochechas, que a gente chama de sucking pads. Até devia ter acrescentado aqui no slide. Esses sucking pads, né, a gente chama aí de almofadas aí de sucção, né, a tradução aí ao pé da letra, é um tecido de sustentação na bochecha para quê? Para facilitar o movimento de ordenha da língua. Então, eu consigo limitar o movimento da língua em movimento anterior, superior, posterior, inferior, né? Durante a ordenha, que a gente já vai falar. E aí eu dou sustentação para essa língua. E além desse tecido gorduroso, né? Ele dá sustentação para a língua, ele ajuda a diminuir a cavidade oral, né? Mais um fator que ajuda a diminuir a cavidade oral é a língua, né? A língua ela é grande em relação à boca, né? Depois essa proporção muda conforme o bebê vai crescendo. Mas quando ele nasce, a língua dele ela ocupa um grande volume na cavidade bucal. Então, quais são os fatores que ajudam a reduzir o volume da cavidade bucal? O retrognatismo mandibular, os tecidos adiposos aí na bochecha, né? E o tamanho da língua. Então, tudo isso contribui para ter um menor volume ali da cavidade bucal, fazendo com que eu tenha também um melhor controle na deglutição e reduzindo o risco também de engasgo. Então, esse tecido ajuda a manter a posição da língua, né? E isso tudo vai otimizar o movimento de ordenha. Então, todo esse formato tem uma justificativa funcional para ser. Por último aqui, eu tenho também a faringe reduzida, né? Praticamente a epiglote do bebê, ela fecha com o palato mole. Então, isso não acontece no adulto, né? Mas no bebê isso acontece. Então, essa faringe estritamente reduzida e o posicionamento superior da laringe ajudam na proteção das vias aéreas. Então, com isso, eu reduzo ainda mais o risco de engasgo. Então, eu tenho uma série de fatores aqui que vão contribuir para que essa amamentação aí ela tenha sucesso e reduzindo o risco para o bebezinho. Então, aqui nesse comparativo desse artigo, ele faz um comparativo assim de perfil do formato. Então, a gente tem aqui o palato do bebê, ele é mais achatado, né? No adulto, ele é mais circular, né? Esse achatamento do palato, né? Ele contribui aqui para o selamento pela epiglote, né? E com isso reduz de maneira drástica a faringe, né? A gente tem a faringe aqui no adulto e aqui a faringe é completamente reduzida por conta dessa anatomia. A laringe do bebê é bem alta, né? Diferente aqui no adulto. Que mais que a gente tem aqui? A cavidade bucal bem pequenininha, então a gente vê o espaço aqui escurecido, né? Bem reduzido em relação ao adulto e a língua ocupando um grande espaço, né? Então, com isso, né?
a língua, ela também acaba sendo um pouco mais achatada, acompanha o palato, reduzindo esse espaço aqui. A epiglote, eu falei, ela é quase encosta no palato mole, reduzindo drasticamente a faringe, né? E com isso a gente tem a separação aqui, né? Da passagem. E aqui a gente observa bem significantemente a laringe bem mais baixa, né? Aqui a laringe é bem mais alta, né? E que aqui que acontece, né? Aqui que é muito nítido no bebê. O bebê não tem pescoço, né? Então o pescoço do bebê ele acaba sendo assim, ele não tem nem a parte de musculatura desenvolvida de sustentação do pescoço. Então você pega o bebê, aquele bebê tem a cabecinha caída, porque tanto a sustentação do pescoço ainda não está desenvolvida, quanto é encurtado, né? Então ele tem ali um tamanho menor e a sustentação também não muito bem formada, né? Então ele tem ali dois fatores ali que acabam reduzindo o tamanho do pescoço do bebê. E com o tempo, né? O bebê vai fazendo ali 3, 4 meses, ele vai tendo um alongamento do pescocinho, vai ganhando sustentação muscular, né? Aos poucos, né? Até ele evoluir completamente ali na parte de musculatura. Então, existem dois tipos de sucção, né? Eu falei no começo aí um pouco. A sucção nutritiva, o que a gente obtém a nutriente a partir do leite. Então, o bebê suga ou o peito da mãe, né? Ou a mamadeira. Então, nos dois casos, né? Fazem parte aí a sucção nutritiva. Por quê? Porque a sucção leva à alimentação desse bebê, independente de ser artificial ou natural. E também existe a sucção não nutritiva, né? Que é quando o bebê suga sem ter um alimento, né? Então ele suga um brinquedo, ele suga uma chupeta, ele suga o dedo. Pode falar. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Acho que não, né? Então, pessoal, existem aí os dois tipos de sucção, tá? Nós vamos falar brevemente, mas, inclusive, tem bebês, né, que acabam desenvolvendo o hábito de sucção, não só em dedo e chupeta, que é o mais comum, mas brinquedo, paninho. Então, isso é terrível. Nós já vamos falar sobre isso. Bom, por um lado, né, a sucção nutritiva, a gente vai falar mais para frente, a questão do hábito deletério, quando ele se desenvolve ali depois dos 4 meses, né, que ele passa a ser voluntário, né? Mas por outro lado, a sucção não nutritiva, especialmente em bebês prematuros, tem uma função muito importante. Então, tem que tomar um pouco de cuidado daquela questão de ser completamente contra a sucção não nutritiva, né? Então, o dentista ele tem que saber, inclusive, que em bebês prematuros é importante a sucção nutritiva. Então, é até engraçado, porque você vê aquele bebê na incubadora, né, que não tem nem tamanho, com aquela chupeta enorme, porque ele é tão pequenininho e já tá com chupeta. E aí a gente, né, profissional aí, dentista, pode ficar horrorizado com isso. Isso não é um problema. Por quê? Porque nesses bebês, né, quando o bebê nasce antes, né, quando ele nasce prematuro, o que acontece? Ele tem a função da sucção dele, ela está ainda em desenvolvimento. Ela existe, ela acontece naturalmente, mas é importante o bebê que ele tenha essa prática, né? Que ele pratique ali a chupeta. Isso também é uma fonte de bem-estar. Então, muita gente fala, né? A gente sabe, né? Quando o bebê nasce, vê um monte de bebê, mas já tá com chupeta. Sim, essa é a fase importante da chupeta,
né? Então, obviamente que se o bebê pega a chupeta e cospe, a gente não vai ficar tuchando a chupeta no bebezinho. Mas aqueles bebês que acabaram de nascer, tem poucos meses, não é um problema a chupeta, né? O que é o problema da chupeta é no tempo prolongado, né? Quando a gente vê aquela criança que tem 3, 4 anos de idade com aquela chupetona na boca, aí acaba sendo até feio, né? Não sei, pelo menos eu acho. Então, até existem relatos, né, trabalhos científicos que demonstram a importância, né, da sucção não nutritiva nos bebês, né? Auxilia no desenvolvimento da respiração, porque quando o bebezinho ele fica sugando a chupeta, né, ele tá fazendo uma respiração nasal exclusiva, por quê? Porque para sugar ele tem o selamento labial, auxilia na maturação aí da sucção, né, no desenvolvimento dessa sucção, e diminui o período de transição entre a intubação do bebê, né, e a alimentação oral do bebê. E isso acaba tendo um efeito direto no ganho de peso do bebê, porque da transição ali do bebê intubado até ele começar a se alimentar, é quando de fato ele vai ganhar peso, né? E é uma preocupação enorme nos bebês prematuros, é porque eles nascem muito magrinhos, muito pequenininhos, e eles só têm alta da UTI neonatal se eles atingem, se eu não me engano, 2 quilos. Então, né, o papel da chupeta ali nesse momento é muito importante, porque isso vai fazer essa transição mais rápida e o bebê fazendo alimentação oral, ele naturalmente vai ganhar peso, né? Então ele vai ter uma evolução rápida aí. Então, pessoal, assim, só relembrando um pouco sobre a questão do que é um movimento reflexo. O movimento reflexo, aquilo que eu comentei no começo da aula, é um movimento que acontece em resultado de um estímulo sensorial. Então, ele é uma resposta automática. Então, igual a gente viu lá em biociências, o reflexo patelar, né? Quando a gente bate na patela, a perna levanta. A gente também tem o reflexo mandibular, que também é muito comum fazer o teste. Eu não sei se o professor Yuri comentou com vocês, deve ter comentado. Tem o reflexo palpebral, né? Que quando a gente tem a luz ali, ou tocar a superfície ocular, a gente pisca. Então, o reflexo, ele é um movimento que acontece independentemente de um planejamento motor, tá? É o que eu falei para vocês. Isso acontece até o 4º mês de vida do bebê. Depois, a sucção, ela acontece, é um movimento, passa a ser um movimento voluntário, que exige o planejamento, né? Então, no caso do movimento reflexo ao nascer, né, ele tem um estímulo, ele acontece em resposta ao estímulo, então eu tenho um estímulo, que é o toque nas bochechas e lábios, né? Essa informação sensorial chega no tronco encefálico, isso pode ser na medula, né? Então, quando eu estou falando do reflexo patelar, por exemplo, essa integração é na medula, né? O reflexo de retirada, por exemplo, envolvendo um estímulo nóxico, né, dolorido, ele acontece também, dependendo da região, na medula, tá? Mas aqui, no caso da sucção, o centro integrador é o tronco encefálico, né? Então, eu tenho aferência de informações sensoriais chegando no tronco, disparando aí, pela via eferente, a resposta da sucção. E a sucção, ela tem uma série de componentes, né, motores, aí ela envolve movimento de língua, movimento de musculatura labial, musculatura de bochecha e posteriormente ali o movimento de deglutição tem a participação de outros músculos ali que a gente vai discutir na próxima aula, né? Então, o fim desse movimento aí é a sucção propriamente dita. Então, o componente sensorial, né, ele está basicamente, né, no toque de lábio e língua, né? Então, o bebê, ele tem esse reflexo de procura. Então, quando você toca essa região,
né, que a gente chama de fronto ou fronte-língua labial, né, composto pelos lábios, né, superior e inferior, o rolete gengival aqui, né, os roletes, os superiores e inferiores, e a língua, né, especialmente a porção anterior da língua, quando você toca essa região, é onde eu tenho aferência sensorial. Então, mecanorreceptores, tanto em lábio, gengiva e na língua. E isso vai fazer a procura do bebê pelo objeto que ele vai sugar. Então, no caso, falando do aleitamento, ele vai fazer a procura do mamilo. Ou se você toca com a mamadeira, ele vai pegar o bico, né? Ou se você põe o dedo, ele vai fazer a procura e vai aprender o seu dedo e vai sugar o seu dedo. Então, essa informação sensorial vai via, principalmente, os pares cranianos, né? O nervo trigêmeo, dependendo da região que a gente está falando, nervo facial e glossofaríngeo, né? Então, essas informações sensoriais vão via esses pares cranianos, onde vai ter o processamento lá no tronco e vai gerar respostas pelas referências motoras, né? Então, diretamente aqui vai gerar conexão com o nervo, o núcleo facial, o nervo motor do trigêmeo, hipoglosso, e aí eu vou ter a resposta motora reflexa dessa informação sensorial que está chegando. Então, quais são esses componentes motores? Eu tenho a participação aí do trigêmeo facial e hipoglosso, principalmente, que são a parte inervação, né, os componentes motores, que inervam a musculatura relacionada ao controle de mandíbula, língua e lábio, porque são as estruturas diretamente relacionadas ali na pega, na preensão para fazer a sucção. Então, eu tenho a movimentação mandibular intensa, com a participação da língua, exigindo o selamento apropriado dos lábios. Então, quem que está envolvendo? Né, o orbicular dos lábios para promover esse selamento labial, né, a protrusão do lábio inferior, elevação e protrusão, que vai participar nesse selamento importante aqui, através do músculo dos mentonianos ali, né? A elevação da língua, que ela vai repousar ali no mamilo, de uma forma que o mamilo fique sobre ela, como a gente enxerga aqui nessa imagem, ó. O mamilo, né? A gente vai falar, eu vou falar um pouquinho da pega correta já, observando essas imagens, mas o mamilo, ele fica completamente apoiado na língua do bebê, né? E o movimento da língua vai facilitar essa ordenha, tá? E eu também tenho a compressão das bochechas, né? Pela atividade aí do bucinador. Essa compressão da bochecha e o selamento labial vai fazer uma pressão na cavidade bucal, né? Uma pressão negativa, né? Vai criar um vácuo, vamos dizer assim, que vai facilitar a saída do leite, né? Então, por isso que quando não sei se vocês já ouviram falar, né? Se vocês tiveram contato com alguém que estava amamentando, quando o bebê está grudado no bico da mãe, né? Mamando, você não consegue tirar o bebê. Ele cria um vácuo ali muito importante. Então, para você tirar o bebê e aí acaba machucando o peito da mãe. Então, para você conseguir tirar o bebê do peito, você coloca o dedo mínimo ali no cantinho, na comissura labial do bebê, para quê? Para promover a entrada de ar e vocês conseguirem fazer a retirada do bebê ali do peito, tá? Esse vácuo importante, ele só vai acontecer se a pega for correta. Por quê? Com a pega incorreta, a gente não tem o selamento apropriado, tá? Então, tem uma série de consequências deletérias aí de uma pega incorreta. A primeira delas é machucar o bico da mãe. Então, quando o bebê ele faz a pega incorreta, que a gente está vendo aqui, ele como se estivesse amordaçando só o bico, né? Essa força no bico, primeiro, machuca o bico porque é muito forte, né? Segundo, não cria a pressão negativa necessária aqui. E aí, consequentemente, a ejeção do leite vai estar prejudicada.
tá? Então, o aleitamento não vai ser bem sucedido. Primeiro que a mãe não vai aguentar de dor. Segundo que o bebê vai sugar, e aí não vai sair leite, ele vai ficar irritado e não vai querer. E aí parte para mamadeira, né, que é mais fácil. Então, a pega correta é muito importante, né? Então, como a gente vê aqui, né, a participação do mentoniano é muito importante para quê? Porque quando o bebezinho tá no peito, ele tem a boca de peixinho, né? Então, o lábio inferior do bebê, não sei se tem foto, acho que nessa foto dá para ver bem, fica evertido o lábio, né? Eu tenho que ver a dobra do lábio aqui. Se o bebê tiver assim, ó, com o lábio virado para dentro, que é o que acontece quando ele pega o bico assim, eu não tenho o selamento apropriado. E aí acaba machucando o bico da mãe. Então, voltando aqui nessa imagem, né? Com a pega correta, o bebê ele vai acoplar ali na auréola da mãe, né? Não no mamilo. Ele vai encostar diretamente na auréola, né? E aí, vejam aqui a diferença, né, da pega. O bebê, ele cria como se fosse um desentupidorzinho de pia, coisa mais linda do mundo, acoplando aqui a auréola. E aqui, mostrando a diferença aqui do bico. É importante, pessoal, o dentista ele tem um papel essencial ali, tanto incentivar por conta de conhecer os efeitos deletérios, né, e prejuízos aí do aleitamento da mamadeira, mas ele pode também ter um papel fundamental aí de ajuda, né, de corrigir essa pega. Obviamente que quando a mãe, né, começa a amamentar o bebê, machuca, dói, tá? Não é uma coisa que simplesmente a mulher nasceu para isso e é tudo lindo, maravilhoso no aleitamento materno, né? Então, isso é um paradigma, todo mundo tem essa visão aí maravilhosa, né? Só vê as flores do negócio, mas a questão da realidade ali é bem difícil. E é muito dolorido. Então, mesmo que o bebê faça a pega correta logo no comecinho, dá uma machucada no peito até a mãe acostumar. Então, é natural, né? Não é só porque a mãe está sentindo dor que a pega está incorreta. Então, precisa verificar, orientar a pega do bebê, né? E uma outra questão que influencia diretamente aqui na pega é a presença do bico. Muitas mulheres não têm o bico, né? Tem o bico invertido, ou o bico é muito grande, o bebê não consegue porque ele é muito pequenininho. Então, é por isso que é importante aí, quando tem certas dificuldades aí da mãe, é importante o envolvimento profissional aí de enfermeiras que ajudam diretamente nessa questão aí da amamentação, porque de fato não é fácil, tá? Aqui, pessoal, bom, então, o que acontece? A gente tem aqui a sucção em movimento inicial de sucção com a pega, né? Quando o bebê abocanha a auréola, né? Um orbicular, tem a elevação e protrusão do lábio, né? Então o lábio fica invertido, né? Evertido, que a gente fala, para fazer o selamento, eleva a língua, que a gente observa bem aqui, e faz a compressão das bochechas. Isso faz uma pressão. Aqui a gente fala positiva, mas na verdade uma pressão que faz com que, na verdade, não é uma pressão positiva, é um vácuo, né? É uma pressão negativa, tá? Eu peguei do livro, tá escrito positiva, mas é negativa, que é um vácuo que se cria dentro da cavidade bucal, e isso faz com que o leite saia, né? Então, com o início da saída do leite, eu tenho o start ali para o movimento de ordenha, né? Então, o movimento de ordenha, basicamente, ele é resumido nessa imagem aqui, né? A mandíbula vai para frente e para cima e volta para trás e para cima, né? Ele fala assim, póstero inferior, mas é como se fosse uma báscula ali. Então, o bebê, a mandíbula do bebê fica indo para frente e para trás, basicamente, né? E a língua acompanha. Então, a língua, ela vai junto com a mandíbula para frente e depois ela retrai,
para frente e para trás. Então, quando tem esse movimento, né, eu tenho eu crio diferença de pressão dentro da cavidade bucal, né? Então, tem diferentes momentos, e essa diferença de pressão faz com que aconteça a saída de leite, né? Facilita a saída de leite. E com isso eu tenho aqui até mais ou menos o 6º mês, a língua faz o acompanhamento. Então é bem bonitinho você ver, você sentir, né, no caso, o movimento da língua. Então, quando eu amamentei os meus 2 filhos, né, tendo esse conhecimento de fisiologia, a gente olha ali, a gente enxerga tudo que está acontecendo. Então é bem curioso. Então, aqui, pessoal, esse movimento de ordenha, basicamente, ele se estabelece com a criação desse gradiente de pressão dentro da boca, né? E isso acontece com a posição da língua. Então, quando a língua ela tá na região central e mais para anterior, né? O vácuo, ele tá o movimento ali, o momento de vácuo mais intenso, né? O pico do vácuo. Então, quando o bebê abocanha e começa o movimento, né, de retração da mandíbula, então ele vai para frente e vai para trás, né? É como quando a gente está com uma seringa, né? Quando a gente pega a seringa e tampa o dedo, quando a gente puxa o êmbolo, né, que é mais ou menos o movimento da língua ali para trás, é a hora que a pressão fica maior lá dentro, né? Então é a hora que, na verdade, a pressão fica mais negativa, né? Vamos dizer assim. E aí é a hora que eu tenho o pico do vácuo. E aí, quando eu volto o pistão da seringa, ela volta no seu pico de maior, de mais alto, né? Com a pressão fica menor, porque é inversamente proporcional à pressão. Então, quando a língua tá aqui no ponto mais baixo, eu tenho o pico do vácuo, é a hora que eu sugo e o leite cai dentro da cavidade bucal. E aí a língua se eleva e o leite flui para o palato mole. E aí, com essa elevação da língua, indo para frente, né, para cima e para frente, junto com a mandíbula, eu tenho 2 coisas. Eu não estou com um vácuo não tão negativo, eu não estou facilitando a saída de leite, porém, o leite que saiu quando eu estava no pico do vácuo, ele está lá na garganta, ele está indo em direção ao palato mole. Então, eu estou direcionando esse leite que já saiu no pico de vácuo para a faringe, né? E aí ele vai ser deglutido. Então, é tudo casado, né? Eu tenho a criação do vácuo, a hora que a língua vai para trás, né? A hora que puxa a mandíbula e a língua para trás, cria o vácuo, o leite cai, né? Aí o leite, a língua vai junto com a mandíbula para frente e esse leite vai para a faringe, né? Com essa pressão não tão negativa, né? Eu faço com que esse leite direcione para a faringe, sem sair leite novo, né? E aí, quando eu puxo, sai leite novo, esse leite vai para cá e vai para a faringe. Então, eu fico coordenando a saída de leite, né, com essa mudança de pressão dentro da boca, com a língua e a mandíbula. Pessoal, isso ficou claro? Voltei aqui. Vocês estão aí ainda? Estão prestando atenção? Como é que tá? Ficou clara a coordenação desse movimento? Mandíbula e saída de leite para... Hein? Cri, cri, cri. Aê, obrigada, gente. Obrigada. Ainda bem que vocês estão aí ainda, tá? Então, aqui, pessoal, mostra... É que esse vídeo é bem rápido, né? Não mostra muito bem esse movimento de vai e vem da mandíbula, mas ele mostra bem a língua indo para trás e para frente aqui, né? E aí o leite sai e vai para a faringe. O leite sai, vai para a faringe e com isso é tudo coordenado, né? Por que é importante? Então, a gente gera essa diferença de pressão, tanto para sair o leite no momento certo, e no momento que a pressão não está tão negativa, que não está saindo leite, eu tenho um fluxo unidirecional para a faringe, né? Para que eu não tenha o refluxo desse leite, né? Então, eu consigo fazer a direção única aí do leite. Pessoal, aqui só fazendo uma recordação, tá? Lá com a aula.
Então, a sucção bem-sucedida do bebê, né, ela depende também da fisiologia hormonal da mãe. Então, quando o bebê, na verdade, é até curioso, quando o bebê chora, quando a mamãe sente o cheirinho de bebê, já está chegando próximo da hora da mamada, né? Eu tenho a liberação pela hipófise posterior, neurohipófise, de ocitocina. Né? Então, a ocitocina, ela tem uma ação constritora importante, né? Ela é um vasoconstritor, né? Mas além da ação vasoconstritora, ela tem uma ação de contração dos ductos mamários. Para quê? Para ejeção do leite. Então, a gente sente, não sei se tem alguma menina na sala que já é mãe, que já amamentou, mas a gente sente uma fisgada na mama, é muito rápido, a gente vê literalmente, a gente sente na pele o conceito de hormônio, né? Que a gente trata tanto com vocês, repete, é muito rápido. O bebê chora ou tá chegando perto da hora, a liberação da ocitocina imediatamente fisga a mama. É como se fosse uma fisgada mesmo. Sabe quando a gente sente a contração das glândulas salivares com alguma coisa que promove a salivação? E a gente sente até assim, a gente sente uma fisgada também. Então é parecido, né? Então isso acontece, é muito rápido. E com a sucção da mama, né? Quando o bebê está mamando, a sucção da mama, ela também libera a prolactina pela adenipófise, né? Então a prolactina, ela é responsável pela produção, né, pela lactogênese, e a ocitocina, ela é responsável pela ejeção. Então, isso tudo acaba sendo muito bem coordenado junto com o movimento do bebê. Então, isso, né, a sucção, ela depende não só do bebê, mas também dessa fisiologia aí da amamentação materna. Aqui, pessoal, é um vídeo que eu não sei se ele vai passar. Deixa eu sair aqui da apresentação. Pessoal, vocês escutam? Eu vou dar play aqui, eu queria que vocês me falassem se vocês estão escutando o áudio do vídeo. Bom, independente de escutar ou não, vocês escutam? Eu não sei se pelo Safari vocês escutam. De qualquer forma, ele tem a legenda, tá? Eu vou deixar aqui. Eu não sei se consigo ver. Agora eu consegui. Eu tava com o laser, não tava passando. Então, é só um videozinho rapidinho. Ele mostra bem a parte de movimentação, os benefícios da amamentação. É um vídeo bem instrutivo e rápido. Nesse vídeo, pessoal, ele mostra também essa questão de que é importante, mais um fator que eu esqueci de falar para vocês,
que o pescoço do bebê tem que estar esticadinho na amamentação. Ele não pode estar assim, que assim prejudica, né? Ele não consegue engolir direito. Então, nesse vídeo, ele resume, ilustra tudo que a gente comentou com relação da parte morfofuncional, né, do aleitamento, mostra a mandíbula do bebê um pouco mais horizontal, né, sem muita angulação no ângulo da mandíbula, ele é mais, a angulação é mais aberta, né, mostra o retrognatismo, mostra as gorduras, o tamanho da língua, o movimento da língua, né, a pressão que cria ali, como a cavidade é menor, a pressão acaba sendo necessária para sugar, cria-se, vamos dizer assim, por outro lado, cria-se o vácuo de uma forma mais fácil do que se fosse uma cavidade grande. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário do vídeo? Quer que eu volte? Quer assistir de novo? Ficou claro? Vocês querem fazer um intervalinho? Ou vocês ainda estão atentos? Não precisa? Então vamos seguir, então. Como só a Jéssica respondeu, a gente segue a aula. Então, né, na verdade, a amamentação, ela tem vários benefícios, todo mundo fala, né? Ela é também fundamental para o desenvolvimento emocional e social da criança, né? Ele acaba sendo a mecânica, né, da sucção ali na amamentação, o bebê faz muita força, ele sua muito, a parte de uso da musculatura é muito intensa, então isso é essencial para o crescimento e desenvolvimento correto da mandíbula, né, dos ossos ali da mandíbula, da maxila, né, da parte muscular, né, do correto desenvolvimento da respiração nasal, então é tudo relacionado. Então, ele ajuda, né? Aqui, ó, esse crânio mostra bem a angulação da mandíbula do bebê, que tem um ângulo bem aberto aqui, né? A cavidade aqui, glenoide dele, né? O formato da TM, do côndilo e da cavidade aqui, ela é bem achatada, então a gente observa aqui, isso aqui, bem achatadinho, né? E isso acaba, né? A ordenha acaba delineando a ATM, então tanto a cavidade glenoide vai arredondando, o côndilo vai conjuntamente arredondando, corrige o retrognatismo mandibular, ajuda a angular a mandíbula e a posicionar a mandíbula no local, além de tonicidade muscular. Então é muito importante também o desenvolvimento da tonicidade dos orbiculares, né? Para quê? Para promover o selamento labial, né? Na posição de repouso, né? Para que aconteça a respiração nasal. Então, é tudo relacionado. Né? Então, aqui mostrando os crânios aqui, né? Do bebê, da criança e o adulto. Né? Então, eu tenho aqui a evolução da mandíbula, né? Corrigindo o retrognatismo, a angulação mandibular, né? E aqui não está mostrando, mas nessa imagem mostra bem o arredondamento aí das estruturas da ATM. Então, importantíssimo, né? Todo o desenvolvimento ósseo muscular, mas também a parte de respiração nasal, né? Então, o que acontece? Quando o bebê está sugando, o que acontece, né? A gente tem ali o selamento né, impedindo a passagem de ar pela boca, e isso força a entrada, né, do ar na cavidade nasal. Eu tenho duas questões, né? Que a gente que merece o raciocínio. Quando a gente está com vácuo, né, na pressão bem negativa dentro da boca, isso puxa, é uma força para puxar o palato para inferior, né? Então, eu tenho uma força ali puxando o palato para baixo, né? E a entrada de ar, a pressão de ar dentro da cavidade também. Então, eu crio uma pressão positiva dentro da cavidade nasal pelo ar que está entrando
e a pressão negativa dentro da cavidade bucal puxando também. Então, são duas forças fazendo com que eu tenha o direcionamento do palato para baixo, facilitando a ampliação da cavidade nasal. Então, isso é muito importante. O bebê nasce com a cavidade nasal muito pequenininha, né? E isso é essencial para o desenvolvimento aí, para a ampliação correta da cavidade nasal, garantindo uma respiração nasal, que é importante, a gente discutiu lá na aula sistema respiratório. Além disso, tem a questão de estímulos, né? O bebê, ele está estimulando o tato, né? Essa informação importante para ele, que vai iniciar a fase oral do bebê. Eu tenho estímulo térmico, olfativo, o bebê está sentindo o cheiro da mãe, né? Eu tenho informação visual, o bebê olha para a mãe. Então, é um monte de aferência ali que está chegando. E o bebezinho é um boom, né, de evolução ali do sistema nervoso, né? Então, estava circulando um vídeo na internet, muito legal, não sei se vocês viram, falando, uma menininha dando um TED Talk, falando o quão é importante os 5 primeiros anos da infância, né? E ela fala, chama atenção aqui, porque ela fala do tamanho do cérebro, o quanto ele cresce, né? Mais do que qualquer outra coisa, e as aferências sensoriais, né? Todas elas, é essencial para que essas células se multipliquem e façam novas conexões, então isso é muito importante. Então, além disso, né, tem a questão de necessidade de sucção. O bebê, ele tem necessidade de sucção, ponto, fato. Por isso que tem muitos bebês que passam lá 40 minutos no peito, né, da mãe, a mãe não aguenta, o bebê não sai do peito, mas ele acaba tendo toda essa necessidade de sucção suprimida pela amamentação. Então, quando o bebê tem o aleitamento livre demanda, ou seja, quando o bebê quer, ele mama, a mãe põe no peito, a chance de o bebê optar pela chupeta é muito menor, né? Então, o bebê, ele supre a sua necessidade de sucção que ele tem, né? Tem até relatos, né? Relacionando essa necessidade de sucção com dorzinha, cólica. Então, toda essa informação sensorial, vamos dizer assim, prazerosa da sucção que o bebê tem, acaba tendo uma liberação de muitos, né, neurotransmissores ali relacionados à ajuda na cólica. Então, é importante, sim, a sucção. E os bebês que são aleitados sob livre demanda têm essa necessidade suprida de uma maneira mais eficiente. Então, eu tenho uma satisfação nutricional e emocional por todo o prazer que envolve, né, a amamentação. Então, com isso, né, sendo muito bem estabelecido, muito à vontade para a criança, ele vai instituir muito menos o risco de hábitos deletérios. Inclusive, né, bebês que chupam chupeta bem pequenininhos ali, logo depois começa a cuspir a chupeta. Ele vai crescendo. O meu filho, eu estava muito preocupada porque ele estava com o dedão na boca, eu tinha pavor disso. E a pediatra falou: não tem problema, fica tranquila. Até tem uma série de agora, né, com a era do Instagram aí, pessoas aí que são especialistas em amamentação, né? Tem até uma dentista bem famosa, que tem um Instagram bem famoso de amamentação, que fala que o bebê que mama até quando ele quiser, uma hora ele vai largar o dedo, isso não vai ser prejudicial. Eu tenho um morro de medo, mas no fim, isso ele acabou largando completamente, né? Não pegou chupeta e o dedo acabou abandonando também. A minha menina também tinha hábito de pôr o dedo e ela chupava o dedo direitinho. E isso ele sumiu completamente com o tempo e não teve prejuízo nenhum. Então, desde que o bebê seja aleitado. Então, o bebê pode ter chupeta, dedo, desde que ele tenha a amamentação materna, né? Exclusiva até os 6 meses e depois aí a Organização Mundial da Saúde preconiza até os 2 anos. Então, essa é a preconização aí,
né, muito importante. Obviamente que a questão nutricional depois de um ano de vida, ela vai perdendo a sua importância, porque o bebê começa a comer, né? Até tem muitas mães que têm como objetivo amamentar até um ano, porque depois começa a comer, né? Então aí tem bastante diferença aí de filosofias, né? Até quando de fato precisa, mas até um ano é assim essencial não só para a parte emocional, mas para a parte nutricional também, porque quando o bebê começa a comer papinha, frutinha aos 6 meses, o aproveitamento nutricional desse alimento é pequeno, né? Porque o bebê não mastiga, porque o alimento é muito processado, né? Muitas vezes o bebê não tem, ele está sendo uma introdução, né? Ele não vai ser alimentado pela papinha. Bom, mais vantagens, né? Além de tudo isso, né? Quando a gente fala em aleitamento, mas beleza. Se ele vai mamar na mamadeira, ótimo, eu tô fazendo as duas coisas, por que não? Né? Por que não? Porque esse incentivo tão grande, ser tão difícil para a mãe amamentar, por que a gente não pode dar mamadeira, né? Então, na verdade, o movimento que o bebê faz para mamar na mama e na mamadeira é completamente diferente. Então, a mamadeira, né, ele faz cerca aí de 1.500 a 2.000 movimentos por dia, sendo que na amamentação, dependendo do tanto que o bebê fica no peito, ele pode fazer até 3.500 movimentos por dia, é quase o dobro, né? E o movimento da língua é completamente diferente nos dois casos, né? Acho que vai ter algum slide aí que mostra essa diferença. Então, além do movimento ser diferente, eu tenho mais movimentação diferente, o trabalho muscular na amamentação é muito maior do que no aleitamento artificial. Isso gera uma fadiga, isso supre a necessidade de sucção, né? Isso é importante para o desenvolvimento da mãe, do bebê ali, toda a parte orofacial. E isso previne hábitos deletérios. Então, eu tenho a musculatura muito mais fortalecida, eu facilito ali o desenvolvimento da cavidade nasal, o selamento labial apropriado, o desenvolvimento da musculatura, toda ela. Então, eu tenho aí muito mais vantagens, né? Em relação a falar assim, e daí? Né? A mãe não consegue amamentar. Qual é a consequência? Gente, óbvio, né? Que ele não vai morrer por causa disso, né? O que ele precisa ali, primordialmente, é a nutrição. Né? Então, uma fórmula numa mamadeira vai nutrir a criança. Né? E aí ele pode ter algumas consequências ali que uma ortodontia corrija, uma fono corrija, e aí vai ser um adulto normal, né? Mas, obviamente, que se não precisar disso, né, é muito melhor para o desenvolvimento da criança. Então, a gente pode falar, viu? Eu conheço fulano que tomou leite de vaca desde a primeira semana de vida, na mamadeira, é um adulto saudável, né? A oclusão perfeita, dentes bonitos, lábios bonitos, mas isso envolve intervenções muitas vezes, né? Porque o desenvolvimento acaba não sendo igual. Mas o bebê não vai não vai morrer por causa disso, tá? Então, aqui na mamadeira, mostra bem a diferença, né, da pega aqui da mamadeira, o bico fica até essa parte aqui, não tem aquela extensão até quase o palato mole, o movimento da língua, né, ela é em formato de pistão, né, não estimula o palato, então com esse movimento de pistão sem estímulo do palato, e também a saída de leite mais fácil, né? Então eu tenho o furo ali, sai muito mais fácil. Eu tenho tanto maior fluxo de leite que facilita ali o engasgo. E eu também tenho, né? Eu não crio aquele vácuo, porque o mamilo e o contato do mamilo com a língua, ele quase que exclui completamente os espaços vazios ali, criando um vácuo bem importante. Isso é muito importante para a descida do palato, né? Então, eu tenho a possibilidade aí
de não desenvolvimento apropriado da cavidade nasal, essa é uma questão, né? Eu acabo não desenvolvendo a mandíbula adequadamente, né? Eu posso acabar desenvolvendo uma deglutição alterada, né? Que é o que a gente vai falar na nossa aula prática, a gente vai falar sobre deglutição, né? Vai ter a participação de uma fono, formada na FOP, na pós-graduação, fez pós-graduação na FOP, com essa parte de motricidade, bastante estudo aí nessa parte. Então, ela vai falar de deglutição alterada e métodos de avaliação de deglutição, que é o nosso assunto da nossa próxima aula. Isso aqui tudo acaba predispondo o bebê a uma respiração bucal, né? A uma deglutição atípica, né? E uma série de consequências aí relacionado a essas duas questões que estão atreladas, né? A respiração bucal com deglutição atípica, ela está intimamente relacionada. E a gente falou dos efeitos dessa respiração bucal, né? Do impacto dessa respiração bucal no desenvolvimento da criança lá na biociências. E agora a gente vai falar o que essa deglutição errada, né, resulta que tem relação direta com a odontologia, que é o assunto da nossa próxima aula. Então, a gente tem esforço muscular reduzido, satisfação nutricional apenas, né? Pouco estímulo para o crescimento antero-posterior da mandíbula, né? Então, a gente acaba tendo uma maior incidência de hábitos de sucção não nutritivo, né? Muito comum, tá? O bebê acabar tendo o hábito de dedo e chupeta, né? Ou até outras coisas, como paninho, né? Tem muitos bebês que ficam com a fraldinha na boca. E, gente, até é curioso, que eu acho que a professora Vânia vai falar bastante disso. Então, essa minha aula, ela tem uma relação direta aí com o conteúdo da professora Vânia. A gente vai falar depois de movimentação dental, né? Na nossa aula, depois da prática, também tem relação direta com a parte da professora Vânia de Orto. Eu acho que é da Vânia, pelo menos no ano passado a gente conversou sobre isso. Inclusive, é curioso, pessoal, que assim, eu tenho um caso na família de uma menininha que mamou, assim, gente, é incrível, né? Ela mamou até quase 2 anos, não chupou dedo, não chupou chupeta, mas tinha mania, né, com o hábito, né, ela teve uma fase oral muito intensa e ela começou a morder. Não sei se vocês já viram um polvinho que se usa na maternidade. Vocês já viram esse polvinho? Eu vou falar dessa questão da amamentação deitada, Milena. Depois eu pego para vocês o polvinho. O polvinho é um polvinho que a gente manda fazer de crochê e ele tem. Eu vou pegar para vocês verem. Os tentáculos. Rapidinho, peraí. Essa história é curiosa, pessoal. Ó, ele tem, tá vendo? Ele é de crochêzinho e tem esses tentáculos aqui. E isso aqui, né, a gente costuma dar para o bebê lá recém-nascido, na UTI neonatal, porque ele simula, para o bebê a sensação é semelhante do cordão umbilical, que ele brinca dentro da barriga. Então, isso dá um conforto para o bebê. Bom, voltando à história, eu já respondo você, Milena. Voltando à história do caso na família, essa menininha, ela começou nessa fase oral intensa, começou a pôr isso na boca. E ela começou a chupar isso aqui. Em vez de paninho, chupava esses tentáculos aqui do polvinho. Gente, o dente dessa menina tá todinho torto. Você olha, tudo. Não é aquela oclusão de mordida aberta clássica que, né, de criança que chupa o dedo, mas os dentes tudo apinhado. É uma judiação, porque a menina teve aleitamento materno, teve não chupou chupeta,
não chupou dedo, mas ela tá com a boca horrorosa, uma judiação, dentes bonitos, né? Escova dente, é bem instruída, uma judiação, realmente. Então, tem de tudo, né? Tem de tudo aí. Vocês vão ter muita experiência aí pela frente. Bom, sobre a questão da Milena com o amamentar deitado, no comecinho, né, existe uma possibilidade de comunicação com o ouvido, né, do bebê. Então, eles incentivam que a amamentação, que o bebê fique numa posição quase sentada, para quê? Pelo risco desse leite acabar indo para o ouvido, pela comunicação interna que ele tem. Com o crescimento do bebê, essa comunicação fecha, né? Então, depois, quando o bebê tá maiorzinho, é possível amamentar deitado, sim, mas no comecinho não é bom por causa dessa comunicação que existe quando o bebê é pequeno, quando ele é muito recém-nascido. Então, é verdade para recém-nascidos, né? Pelo risco da ida do leite para o conduto auditivo e precipitar uma infecção, né? Uma infecção de ouvido, né? No bebezinho. Então, é verdade, mas depois ele vai crescendo e aí pode mamar deitado, sim. É até uma facilidade para a mãe deitar com o bebê e amamentar, e às vezes ela dorme ali, o bebê tá mamando, acaba dormindo, então isso depois acaba sendo permitido, mas no comecinho não é ideal, né? A posição da amamentação correta é aquela posição tradicional. Então o bebê fica com a cabeça aqui com o corpinho, ou fica com a cabeça aqui para trás, né? Tem uma série de monte de posições aí que as enfermeiras de amamentação, o CEPAI orientam aí para amamentar. Pessoal, vamos seguir então? Ou vocês querem? Eu acho que já está até acabando. Então, na verdade, né, ele inicia ali como um hábito consciente, então ele põe na boca porque quer, né? Vou exemplificar aqui com o polvinho. Põe na boca porque está conhecendo, né? Está com a fase oral, ali a 1000 por hora, põe na boca. E a repetição leva à automatização. Então, quando a gente está habituado, né, a roer unha, por exemplo, isso automatiza, já não põe quando eu vejo, eu já roí a unha toda. Então, isso acaba se automatizando, né, aperfeiçoando e fica inconsciente. Então, né, depois de tirar esse hábito, é muito difícil. Existe, né, muitas teorias aí de pessoas aí que tem várias filosofias aí com relação a até quanto tempo eu vou deixar chupar chupeta dedo, né? Então, por quê? Porque o hábito, né? Assim, então pode ou não pode chupeta, né? Então, isso é muito discutido. Na verdade, a chupeta até os 4 meses ali, ela é completamente apoiada. O bebê que mama no peito certamente vai cuspir a chupeta e não vai querer mais, né? Então, o bebê que não supre a necessidade de sucção, ele vai continuar chupando o dedo, chupeta, etc. Mas, no caso, dependendo, a criança pode desenvolver esse hábito, que nem no caso essa menininha aí da família. Então, isso vai gerar alterações morfológicas, funcionais e psicológicas. É aquela criança que não sai de casa sem o paninho, aquele paninho fedido, sujo, nojento, né? Aí aquela criança que acaba dependendo daquilo, não sai de casa sem a chupeta, não sai de casa sem o paninho, sem o bichinho, enfim, gera alterações posturais erradas, né? Modifica toda a parte de espaço aéreo dentro da boca, resultando aí que eu já falei para vocês em respiração bucal, deglutição atípica alterada, altera muitas vezes a fonação, mastigação, né? Tem um impacto aí na mastigação, especialmente quando a oclusão tá horrorosa, né? Então, pessoal, é muito importante nós da saúde, né, profissionais aí, dentistas, né? Temos um papel muito importante aí em todo esse contexto, especialmente quem for para a área de pediatria, né? Aqui mostrando a oclusão aqui de uma criança com mordida aberta, né?
A mordida aberta, ela acaba gerando a posição errada da língua e a criança desenvolve, né, junto, ela tem a deglutição atípica, né, com a língua projetada para frente, isso tem problemas ortodônticos, né, e em conjunto, isso predispõe a criança a ter uma respiração bucal com uma série de consequências. Aqui, pessoal, é a foto da minha sobrinha, né, mostrando que quando você faz, né, a interrupção do hábito, por isso que aqui ele fala que até 4 anos é importante, né, de repente aí tentar até os 3, porque depois disso os efeitos são irreversíveis à oclusão. Então tem algumas frentes aí que fala que até 4 anos tudo bem, é reversível, e aqui é para mostrar para vocês só o fato de ter tirado a chupeta, um mês depois, o fechamento dessa oclusão, o desenvolvimento da tonicidade labial aqui, né, mudou completamente o perfil. Essa é minha sobrinha, né, ela tem a idade do meu menino mais velho. É impressionante. E hoje nem se fala, porque isso aqui é logo um mês depois que ela parou a chupeta. Hoje ela tem um perfil bem mais bonito, a tonicidade labial dela mudou, né? Porque a criança com a chupeta na boca, ela não desenvolve tonicidade labial porque ela não faz o selamento labial para respirar, né? Ela fica com a chupeta ali, né? E acaba tendo um pouco de respiração bucal, também além do problema oclusal. Então, graças a Deus, parou a chupeta e quase corrigiu. Eu acho que hoje em dia a mordida dela que estava cruzada já descruzou, né? Eu acho que ela já está em classe 1, mas eu não tenho certeza. Eu preciso pegar agora uma terceira foto dela para complementar essa aula aqui. Então, pessoal, também essa questão aqui, né, que a respiração bucal, né, com a diminuição das vias aéreas também acaba resultando aí no estreitamento do palato, fica aquele palato ogival, e tudo é consequência, né? A gente tem alterações oclusais, né? A mandíbula ela fica estreita, então eu tenho um apinhamento dos dentes mandibulares, o palato ogival alto, né? Isso reduz o espaço das vias aéreas, predispõe ainda mais para a respiração bucal. Então, é um ciclo vicioso e está tudo relacionado à respiração bucal, hábitos deletérios, né? Então, eu tenho sucção de não nutritiva, impactando aí na anatomia da cavidade nasal e bucal, fazendo alterações ósseas, né, que resultam em maloclusão, em diminuição das vias aéreas e impactando aí na respiração bucal. Então, é tudo junto. Hábitos deletérios, respiração bucal, deglutição atípica e, obviamente, o impacto direto ali na vida do dentista de tudo isso é a ortodontia. Né? Vai ter ali alterações oclusais importantes, necessitando aí do tratamento ortodôntico, que a gente vai falar também um pouco disso na próxima aula, falando da deglutição atípica. Então, tudo isso tem relação, tá amarrado, né? E o que vai prevenir tudo isso? Um aleitamento materno bem sucedido, né? Então, o dentista, ele tem aí um papel importantíssimo de orientar, porque essas consequências são muito ruins para a criança. Pessoal, hoje o que eu tinha para falar é isso, né? Aqui a minha menininha chupando o dedo, uma fase que eu fiquei muito preocupada, mas passou, graças a Deus. Ela mamou até os 2 anos e meio. Próxima aula aqui a gente vai falar da parte 2, tá? Então vou parar aqui a apresentação. Agora ela tá super mocinha. Tá com 2 anos e 7 meses, acho. Não, 2 anos e... Ai, já perdi as contas. Mas ela mamou bastante. Ali naquela foto ela era bebezica de tudo ainda. E já tá mocinha, vamos dizer assim. Mamou bastante, né? Não ficou chupando o dedo, não chupou chupeta. Então, graças a Deus, tudo evoluiu bem nos meus 2. Pessoal, alguma dúvida que vocês queiram esclarecer?